Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia da nossa viagem rumo à Páscoa. Essa é a sétima etapa da nossa viagem. E agora nós vamos passar por um momento assim bem crucial. Vamos conhecer um pouquinho da Santa Ceia, saber alguma coisa sobre eventos novas, mais uma profecia que se cumpriu. E é também um convite à reflexão para todos nós. E eu quero convidar vocês também, antes que eu me esqueça, para mais um dia da série de palestras Amor Escrito com Sangue, com o pastor Luiz Gonçalves. Se vocês virem, provavelmente esse vídeo será visto depois que a palestra já tiver iniciado, mas não se preocupem que haverá o link para que vocês possam assistir o que tiver acontecido hoje, certo? Aí é só clicar no link na descrição do vídeo que vocês vão ver a palestra do pastor Luiz Gonçalves. Gente, é imperdível, não percam. Então vamos ao estudo de hoje. Eu queria perguntar uma coisa. O que vocês acham sobre essa questão de salvação, perdição? Muita gente fala, porque algumas pessoas serão salvas, outras pessoas serão perdidas. Não parece que Deus é injusto quando ele pensa que umas pessoas vão para a salvação, outras para a perdição? Nós já vimos nessa série de palestras que não é assim. Porque o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, ele é incomparável. Mas tem gente que pensa, por não conhecer, vou colocar esse argumento então para vocês. Por que então que algumas pessoas têm que salvar e outras vão se perder? Será que uma pessoa não poderia simplesmente assim, colocar ela em essas pessoas que não concordam, que não aceitaram o sacrifício de Jesus? Será que elas não poderiam ser postas em algum lugar para viver a vida delas lá do jeito que elas quiserem? Olhem o que Jesus diz a esse respeito. Lá em Evangelho segundo João, capítulo 15, versos de 5 a 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deu para perceber o que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Imaginem só, será que um peixe pode viver fora d'água? Será que nós poderíamos viver sem ar? A vida longe de Deus é impossível. Então não é simplesmente porque as pessoas vão se perder, é porque elas não aceitaram o convite para viver. Porque longe da fonte da vida não há vida. Se a pessoa diz que ela não quer viver, infelizmente, existe um livre-arbítrio. Então, as pessoas que vão se perder não vão se perder porque há alguma injustiça, não. Elas vão se perder porque elas não aceitaram o convite para viver. É como se alguém dissesse, olha, a partir desse momento, determinada região não vai existir mais ar. Vocês têm que viver nessa região se vocês querem viver. Quem quer ficar na região com ar, pode vir. Tem lugar para todos. Só que algumas pessoas vão dizer, não, nós queremos continuar na nossa região, mesmo sabendo que ela não vai ter ar. Essas pessoas vão viver? Infelizmente não. Mas a nós, eu tenho certeza que arde nos corações de muitos de vocês esse desejo de conhecer esse Deus maravilhoso, de aceitar esse convite que Ele faz, de não se separar dele, que é a fonte da vida. Ele fez um convite maravilhoso e é por isso que arde nos corações de muitos de vocês esse desejo de conhecê-lo mais.
Aqui em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, versos de 5 a 11, é dito assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Viram só, gente, o que é o verdadeiro pecado? Não é simplesmente fazer alguma coisa errada, porque o que a gente faz de errado é, na verdade, só uma consequência de nós não termos esse Deus maravilhoso dentro da gente. Então, o que Jesus prometeu aqui é que ele precisaria ir, porque se ele não fosse, ele não mandaria um Consolador. Esse Consolador que é o Espírito Santo. Mas quando ele fosse, o Consolador, esse conselheiro, viria e continuaria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, né? Pecado porque os homens não creem em mim. Isso, na realidade, é que é pecado. A gente não está falando aqui de crer no sentido assim de acreditar. Crer é muito mais que isso. Crer aqui é no sentido de confiar, de saber que ele prometeu o melhor para a gente, de que ele sabe o que é melhor para a gente muito mais do que nós mesmos. E quando a gente não aceita esse convite maravilhoso, a gente simplesmente não tem forças para lutar contra as nossas fraquezas. Porque essa força, ela não vem da gente. É uma força que só pode vir quando a gente reconhece e aceita que ele é um Deus maravilhoso, que ele pode nos ajudar, porque ele é a fonte de toda a vida. Ó, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Isso quer dizer, gente, que quando o Senhor Jesus foi, a partir daquele momento, todas as pessoas que o aceitaram, inclusive nós que o aceitamos hoje, nós também passaremos pela justiça. A justiça será para todos. Só que nós já estamos justificados porque nós aceitamos o sacrifício maravilhoso dele na nossa vida. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não são só as nossas fraquezas. Existe, na realidade, um inimigo. Ele quer fazer tudo para que nós não aceitemos esse Deus maravilhoso, para que nós não tenhamos toda a vida maravilhosa que ele já teve e que ele jogou fora. Bom, aí, a partir desse princípio, a gente vai, então, vida eterna. Mas o que é vida eterna? Quer dizer que se a gente aceitar a mensagem, existe vida eterna. Como é que essa vida funciona? O Senhor Jesus, ele responde aqui brilhantemente. Claro, só podia ter, né? O mestre dos mestres. No Evangelho segundo João ainda. Aliás, se vocês não leram esse livro todo, leiam. O Evangelho segundo João, para mim, é o melhor livro da Bíblia. No capítulo 17, a gente vai ler o verso 3 apenas. Olha que ele fala sobre o que é vida eterna. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer é muito mais do que um conhecimento assim, de palavra, de intelectual. É um conhecimento que vem de um relacionamento. É isso que é o princípio aqui. Quando eu me relaciono com alguém de verdade, eu conheço essa pessoa. A ponto de que se eu fizer alguma coisa que possa entristecer essa pessoa, eu vou saber que eu estou fazendo algo para entristecer. E eu não vou querer fazer nada que entristeça essa pessoa, porque nós temos um relacionamento próximo, nós nos amamos. É um relacionamento de amizade, de amor mesmo. Então, longe, tá vendo o que eu estava dizendo? Que longe de Deus
não existe vida, porque a vida eterna é isso. Vida eterna é ter um relacionamento com Deus. Se você não tem esse relacionamento com Deus, você pode ter, porque o convite é a todos. Mas se você não quer ter, é a mesma coisa de você estar dizendo: eu não quero viver eternamente. Agora, vamos lá conhecer finalmente a nossa profecia que foi cumprida no Senhor Jesus. Eu não posso deixar vocês sem essa profecia. Gente, o que eu vou falar a partir de agora é um assunto muito profundo. É porque assim, eu vou tentar falar com vocês em poucos minutos algo que tem sido estudado por muita gente através dos séculos. Eu vou dar um pouquinho do bolo para que vocês gostem e vocês corram atrás de mais. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre esse assunto, de conhecer mais e quiserem, eu posso falar aqui novamente no canal. E eu vou deixar também algumas fontes assim para que vocês possam fazer alguma pesquisa, principalmente sobre algumas coisas que eu vou falar no final. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, outro livro maravilhoso que eu recomendo que vocês leiam. Esse é o companheiro do livro do Apocalipse. Então, no capítulo 9, versos 26 e 27. Isso aqui é a profecia, gente. Esse é um assunto muito controverso, mas com estudo, aliás, a Bíblia promete isso, que quem quiser realmente conhecer, que estudar com afinco e pedir a orientação de Deus, vai receber esse conhecimento e vai entender. Quem quiser entender, vai entender. Então vamos lá. Daniel 9, 26 a 27. Espero que vocês tenham achado. Vamos lá então. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos por um governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Isso que eu vou ler agora não é uma continuação. O fim virá como uma inundação e desolações serão decretadas. Agora, o que eu vou ler a partir daqui não é exatamente uma continuação. Ele está reforçando o mesmo assunto agora de um outro ângulo. Vamos lá. O verso 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da aliança, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Gente, que parece complicado, né? Vamos lá no começo, para a gente entender rapidamente. 62 semanas. Cadê? Aqui, Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos por um governante que virá. O fim virá como uma inundação. O que quer dizer? Que negócio é esse de 62 semanas? A gente não vai ter tempo de explorar todo o assunto agora, mas se vocês quiserem, em outro vídeo a gente volta e explora melhor isso. Mas, primeiramente, a Bíblia fala que para Deus, um ano é como um dia, e um dia como um ano. Em profecia, toda vez que se fala em dias no sentido profético, até um determinado ponto, significa ano. Um dia corresponde a um ano. Posso mostrar isso para vocês depois. Se ficarem com dúvida, acharem que eu estou falando besteira, a gente vai mostrar depois, tintim por tintim, não se preocupem. Mas por enquanto vamos entender o seguinte. Essas 72 semanas que está sendo falado aqui no livro do profeta Daniel, então, são anos, certo? Então, 62 semanas é 62 vezes 7. Não é assim? Aí depois dessas 62 semanas, que já vão lá muito mais de 300 anos, o que acontece? Vem a continuação. Cadê?
Depois das 72 semanas, o ungido será morto. Quem é esse ungido, gente? Lembra que eu falei para vocês em vídeo anterior que ungido é a mesma coisa que Messias e Cristo, que na verdade a palavra Cristo significa Messias, significa ungido. Esse Messias vem de Mashiach, que é do hebraico, certo? Então o ungido foi Jesus. Ele foi batizado lá, ele foi... Que antigamente as pessoas era muito comum, quando um rei, por exemplo, em Israel era tornado rei, jogavam, ungiam ele, colocavam óleo na cabeça dele e abençoavam para que ele pudesse começar a reinar. Então o Senhor Jesus foi ungido no batismo dele. Então quer dizer que ia passar 62 semanas, ou seja, 62 vezes 7, que vão ser anos. E depois desse período, o ungido seria morto. Depois das 62 semanas, certo? E aí depois que ele fosse morto, a cidade de Jerusalém iria ser destruída. A cidade e o lugar santo que eles estão falando aqui do templo de Jerusalém. E o fim virá como uma inundação. Quer dizer, vão ter guerras, vai ser terrível. Muitas coisas ruins iriam acontecer até o fim. Quando é o fim? Quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Ó, agora no 27, com muitos, tem muita gente que interpreta isso aqui de uma forma muito estranha, que não faz sentido. Porque o verso 27 diz assim, ó: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E na ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que é isso? Quem foi que fez uma aliança com muitos foi o Senhor Jesus. Na Santa Ceia, ele fez uma aliança. Ele disse, isso é o meu corpo, esse pão é o meu corpo, e falou do vinho, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Ele estava fazendo uma aliança com a gente, dizendo assim, se vocês aceitarem essa aliança que eu estou propondo para vocês agora, quem aceitar essa aliança estará comigo. E eu dou a garantia de que vocês, estando comigo, vocês estarão sempre com Deus. Vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada. Então, essa aliança foi feita justamente na metade da semana. Por quê, gente? É o seguinte, Jesus foi batizado no ano 27. É uma coisa meio assim estranha que eu posso falar para vocês. Quem tiver curiosidade depois também, eu posso fazer uma postagem só sobre isso. É como eu falei, é um assunto muito extenso. Aí do ano 27, 28, 29, na metade do ano 29, depois de Cristo, é o nosso ano 29, foi quando Jesus foi crucificado. Foi quando ele fez essa aliança com os discípulos e depois com todo mundo, com todos nós, que hoje cremos nele, na metade dessa semana. O sacrifício, a ressurreição dele, ele fez essa aliança a partir desse sacrifício, dessa ressurreição. Depois disso, gente, 3 anos e meio depois, foi morto o apóstolo Estevão. Eu chamo ele de apóstolo, enfim, embora ele não está exatamente contado como os 12, mas assim, para todo seguidor de Jesus que é enviado para cumprir a missão de pregação do Evangelho, é um apóstolo, certo? Então, ele foi morto, foi apedrejado, e a partir desse momento, quando Estevão foi apedrejado, foi exatamente no fim desses 7 anos, que é a última semana. Então ela começou no ano 27 e terminou 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Por aí assim, foi exatamente 7 anos depois do batismo de Jesus, foi quando os judeus daquela época rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus. Eles rejeitaram tanto que eles apedrejaram a pessoa que não estava fazendo nada de errado.
estava só pregando o amor, cuidando dos necessitados, falando do sacrifício do Senhor Jesus por toda a humanidade, inclusive pelos judeus. Então, a partir do momento que eles rejeitaram, a partir daquele momento, os judeus eles passaram a ser, digamos assim, eles podem aceitar o Senhor Jesus, passaram a aceitar o Senhor Jesus, como todos nós podemos, mas eles não eram mais o povo escolhido para enviar a mensagem de salvação. Agora, qualquer pessoa, eu e você, podemos enviar essa mensagem de salvação. E não mais eles, apenas que eles eram, digamos assim, o oráculo de Deus naquela época. Se eles tivessem aceito, teria continuado assim. Então, acabaram-se esses 7 anos. Perceberam como combina? No início da semana o Senhor Jesus é batizado. No meio da semana ele faz uma aliança com todos nós. E o sacrifício dele na cruz atesta a firmeza dessa aliança. Ele pode nos purificar de todo o mal. Não importa o que você tiver feito, você pensar que você não tem nenhuma chance mais de porque você fez algo muito errado. Mentira. Isso não é verdade. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar, por mais profundo que ela esteja. Então, passaram esses 7 anos, aí tem um negócio aqui de abominação desoladora, que ele fala no final. O que é isso, gente? É porque a partir daí, depois que o Senhor Jesus fosse crucificado, que tivesse passado a aliança, a cidade de Jerusalém seria destruída. E o templo também. É isso que é a abominação desoladora. Muita gente pode até falar que não é, mas se vocês forem no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, e lerem com calma, vocês vão ver que lá está escrito Jesus dizendo, assim como falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ou seja, a abominação desoladora é isso. É a destruição da cidade nesse contexto, certo? Agora, mas então, qual foi a profecia que foi cumprida? A profecia que foi cumprida é exatamente que quando o Senhor Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu falei assim para vocês, talvez brevemente em vídeos anteriores, sobre o santuário, como é que funcionava, né? Lá existia um véu que ele dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança. E era ali aonde repousava a presença, a glória de Deus, quando Deus queria habitar com os seres humanos. Só que existia um problema. Toda vez que as pessoas pecavam, as pessoas precisavam de uma intercessão e ia um sumo sacerdote. Era como se fosse assim, o sacerdote mais importante. Ele entrava uma vez por ano, passava por esse véu e fazia um sacrifício anual por todas as pessoas. Quando esse véu se rasgou, isso quer dizer que a partir desse momento não existe mais a necessidade de um sumo sacerdote para sacrificar uma vez por ano pela gente, porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício supremo. Então, isso é que ele cumpriu essa profecia que a gente vai ver agora. Olha onde diz aqui. Vocês viram que o sacrifício foi... aqui, ó. Ó, lá, vamos voltar lá no verso 26 para vocês verem. Daniel, capítulo 9, 26, ele diz: depois das 62 semanas, um ungido será morto e não haverá lugar para ele. E o 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. É no 27. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. Quer dizer, a partir do momento que o véu se rasgou pela metade, não tem mais sacrifício. Então, isso é uma profecia. A gente vai ver agora como o véu se rasgou no Novo Testamento. Capítulo 27, os versos de 46 a 62. Vamos ler a partir do verso 51 para agilizar. Ó,
No verso 51 diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que vigiaram a Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Olha, ainda estava duvidando. Então, vejam que essa profecia se cumpriu rigorosamente, né? E o Senhor Jesus fez outra promessa também. Lembra que ele falou que ele mandaria um conselheiro, um consolador? Onde é que está essa profecia? Lá no livro do profeta Joel, olha que coisa maravilhosa. Joel, capítulo 2, os versos de 28 a 32. Vamos ler esse trecho todo porque isso aqui é muito importante. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o temível e grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, gente, nós estamos acabando. Quem são esses? O importante é assim, aconteceram algumas coisas depois da crucificação do Senhor Jesus. Eu tenho algumas coisas que aconteceram que cumpriram essas profecias rigorosamente. E vamos lembrar o seguinte, muita gente pode dizer, mas isso aí foram acontecimentos naturais. Sim, foram. Mas, justamente, Deus, ele é soberano, ele é o Senhor da história. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Então, ele pode usar até acontecimentos que poderiam acontecer naquele período como um sinal. Ele não precisa criar determinados sinais, porque como ele é o Senhor da história e sabe tudo que vai acontecer, qualquer evento que aconteça, ele pode usar para salvar o seu povo. Então, vamos ver alguns sinais desses que foram preditos. Primeiramente, em 1º de maio de 1755, aconteceu um grande terremoto na cidade de Lisboa. Esse terremoto aconteceu justamente no domingo, que era o dia de Todos os Santos. A cidade, gente, ficou totalmente destruída. A cidade de Lisboa teve que ser reconstruída do zero. E isso mudou muitas situações, assim. Até para nós aqui no Brasil, por exemplo, vocês sabiam que um dos motivos pelos quais os brasileiros ficaram, os colonos, insatisfeitos com Portugal foi porque eles aumentaram os impostos lá nas Minas Gerais de ouro, e eles aumentaram esses impostos porque eles estavam com dificuldade de conseguir dinheiro para reconstruir a cidade de Lisboa, que foi destruída pelo terremoto, para ver os ecos desse acontecimento. Então isso foi um dos sinais. O Senhor Jesus, ele disse que aconteceria esses terremotos, e ali no livro de Joel é falado de alguns desses sinais também, né? Depois a gente vai explorar o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que é maravilhoso, e fala sobre isso também. O segundo sinal aconteceu em 19 de maio de 1780. O sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia Escuro. Eles tem um livro que eu posso recomendar para vocês, chama-se As Aventuras do Capitão José Bates. Ele é um livro interessante porque ele fala assim, contemporaneamente sobre essas coisas que aconteceram, e ele tem alguns recortes de jornais da época, assim, são muito interessantes para a gente ler, sem falar que é um livro maravilhoso, é uma verdadeira aventura.
Bom, a vida dele, né, que não era uma aventura falsa, a vida dele foi uma aventura desse capitão José Bates, é fascinante. E aí lá ele fala que ficou tão escuro que as pessoas tiveram que acender velas meio-dia, acender as lamparinas, quer dizer. E essa escuridão durou praticamente de meio-dia até quase mais de meia-noite do dia seguinte. É, quer dizer, mais de 12 horas de escuridão. E foi uma coisa assim inexplicável na época, ninguém entendia o que aconteceu. Mas é como eu falo, mesmo que hoje alguém possa dar alguma explicação, mas isso não altera em nada o fato de ser um sinal, porque foi previsto antes. O Senhor sabia e disse, olha, vai acontecer isso. E quando acontecer, podem estar certos de que é um sinal de que eu estou voltando. Tem um último sinal que aconteceu em 13 de novembro de 1833. Aconteceu uma queda de estrelas. Foi, na verdade, assim, uma chuva de meteoritos. Ela foi tão fantástica assim. Nesse livro do Capitão José Bates também ele fala sobre os jornais que noticiaram na época que ninguém nunca viu uma coisa daquele jeito, que ficou iluminado assim de tantos meteoritos que caíam, que eles chamavam de queda de estrelas, né? Exatamente como foi profetizado. Bom, eu vou postar na descrição do vídeo alguns artigos, links para artigos, detalhando um pouco mais sobre esses sinais para que vocês conheçam. Mas o mais importante disso, gente, de todos esses sinais é o seguinte. Depois que acontecesse tudo isso, mesmo depois, estava dizendo que está próximo do Senhor Jesus voltar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viram como é que o profeta Joel fala? Ó, vou ler novamente para vocês guardarem no coração de vocês isso aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E qual é o monte Sião? Qual é Jerusalém hoje em dia? É a igreja de Deus. E o que é a igreja de Deus? São todas aquelas pessoas que aceitam o sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus por nós e que firmaram essa aliança com Ele. Você pode firmar essa aliança hoje. Deixe para depois não, porque ninguém sabe por quanto tempo a gente estará vivo. E é maravilhoso. Então eu desejo a vocês uma feliz Páscoa. Que Deus os abençoe poderosamente e faça com que vocês possam tomar a melhor decisão das vidas de vocês. Porque essa decisão é a diferença entre viver sempre na presença do Senhor ou não viver, porque longe do Senhor não há vida. Feliz Páscoa, queridos. Tchau, tchau.